Olá, muito boa tarde a todos. Olá, boa tarde, Olá, sejam Joana. bem-vindos. Olá, Paulo. Hoje, finalmente, temos o Viva, Paulo Fernando. Lação connosco. Foi difícil ter o Paulo Lação aqui, mas conseguimos, e ainda bem, porque efetivamente hoje espera-se um programa interessante. Trouxemos o Paulo Lação hoje também por um tema que lhe é bastante querido e que nós sabemos, que é sobre templários, porque hoje celebra-se os 928 anos, salvo erro, de que o Papa Urbano II ordenou a primeira cruzada, que deu depois então origem a estes famosos templários. E queríamos então saber, Paulo, se conseguires ligar a câmara, não sei se estás com algum problema. Sim, não sei, é o Murphy, não sei porque é que apareceu, vamos tentar outra. Peço imensa desculpa. Não tem problema, são alguns Pronto, problemas. Aqui ok. está, muito bem. Então, Paulo, gostaríamos de saber um bocadinho sobre templários. Trouxemos o melhor especialista do país, acredito eu, para nos falar um bocadinho sobre isto. E queria perguntar, porque sabemos que efetivamente os templários foram criados oficialmente depois da Primeira Cruzada, mas a ideia de templário já existia antes? Não, é assim, dentro do que se sabe, a ideia templária pode já ter existido nesse momento da Primeira Cruzada, que chegou a Jerusalém 15 de julho de 1099, mas os dados que temos são ronda à volta de 1120, é quando 9 cavaleiros propuseram ao novo rei de Jerusalém a criação de uma ordem religiosa que não fosse monástica. E essa foi a grande novidade da época, porque as ordens monásticas eram de longe, naturalmente, e nunca, para o cristianismo até então, se poderia aceitar que um cavaleiro, pronto, um guerreiro que derrama sangue, pudesse ter um grau de santidade. O que sim, que já existia muito antes, em todas as tradições, mas maiormente na tradição indo-europeia, era a ideia de cavalaria espiritual, que realmente os templários trouxeram para o cristianismo. Mas um dos aspectos também mais interessantes é verificarmos como o século XII foi prodigioso, ou seja, que a Europa, depois da queda do Império Romano do Ocidente, passou realmente por uma idade obscura, nos séculos VI, VII, VIII, IX. Aí, no século X, começa a haver alguma movimentação e essas cruzadas em que o Papa Urbano II, e havia todo um ambiente especial da época, de não só fazer peregrinações a Jerusalém, mas reconquistá-la. Esse movimento, em termos de valor cristão, de valores cristãos, foi um fracasso total, porque houve violência, saque, esquecimento do mais básico dos princípios cristãos. Não se tinha a menor ideia da geografia, pensava-se sempre que se chegava na semana seguinte. Quando finalmente as tropas cristãs chegam a Jerusalém, é quer dizer, uma mortandade piedosa, dizem as crónicas que o sangue chegava a 50 centímetros acima do sol. Porém, apesar de tudo isso, estabeleceu-se uma ligação entre o Oriente e o Ocidente. Estamos, pronto, no final do século XI, início do prodigioso século XII, e era aí que estava a cultura, era aí que estavam as grandes civilizações, porque na Europa, exceto o Al-Andalus, a atual região da Andaluzia e do Algarve, que era uma região, em termos culturais e de civilização, muito avançada, na altura dominada pelo Islão, as grandes civilizações estavam algo, quer dizer, ainda alguma luz em Bizâncio, portanto, porque o Império Romano do Oriente só acaba em 1453, e depois tínhamos o califato dos Fatimidas, na zona do Egito, tinham grandes universidades, que era um grande foco de civilização, e também a Ásia Menor.
E então, a partir nesse século XI, vai-se restabelecer uma comunicação entre o Oriente e o Ocidente, e a Europa Ocidental vai, digamos, receber muito, digamos, dessa cultura, desses conhecimentos. Paulo, já agora, já que estamos a entrar aqui nas cruzadas, não é? Porque começamos já por aí. hum, como é que nós podemos ligar, e nós neste momento todos assistimos de alguma forma, até intensivamente, no nosso dia a dia somos invadidos por notícias, numa guerra no Médio Oriente, uma delas, não é? Nós sabemos que há várias guerras a decorrer no momento, mas não deixa de nos parecer a nós ser uma guerra santa. Em que medida as cruzadas se podem assemelhar ou distinguir, poderão ser, na nossa perspectiva, um exemplo de Guerra Santa, e o que na realidade isso quer dizer, ou poderá querer dizer, tanto a nível real como a nível simbólico, idealmente, o que é que seria uma Guerra Santa? Sim, há um fator muito interessante em termos históricos, que é que no mundo clássico, e no mundo pré-cristão, se quisermos até, mas falemos agora um pouco da Grécia, de Roma, que são a base da nossa civilização, havia, obviamente, um sentido de guerra justa, mas não de guerra religiosa. Quer dizer, temos a célebre guerra entre os aqueus e os troianos, ou se quisermos os gregos e os troianos, que dura 10 anos, como Homero, não é? Que foi depois cantada por Homero, mas quer dizer, havia um respeito pelos conceitos, pelo cultos deles, pelos diferentes cultos religiosos, e, portanto, havia dentro do quadro do que atualmente se chama cosmoteísmo, na antiguidade, os deuses de outra civilização, os deuses do inimigo, se quiserem, não eram falsos. E, portanto, inclusivamente, Homero diz que Troia era uma cidade sagrada, tem um texto onde diz isso. Eh, por exemplo, já a ideia até de se respeitar o inimigo, estou-me a lembrar de Políbio, que diz que Aníbal foi um grande adversário de Roma, tinha que ser um líder de grande craveira, pois conseguiu liderar povos muito diferentes e dezenas de milhares, e nunca houve um motim. Portanto, a ideia de guerra religiosa, de algum modo, estando aqui a falar na bacia do Mediterrâneo, foi uma regressão, porque esse conceito não havia antes, digamos, do fenómeno do cristianismo, depois houve o fenómeno do Islão. eh, Antes desses fenómenos não havia esse conceito de guerra religiosa. A única quer dizer, há várias diferenças relativamente a hoje. Portanto, na altura não havia drones e, portanto, no século XII também ainda nem sequer havia canhões. E então a luta era feita corpo a corpo, à espada, com os arcos, pronto. Também já tinham as catapultas. E, portanto, os líderes tinham que ser corajosos e ir na frente. Portanto, eu creio que isso marca alguma diferença. Não eram os líderes que estavam friamente dentro de uma sala, fosse ogival ou não fosse ogival, a decidir os acontecimentos. Portanto, e grandes figuras da época, os reis, Ricardo Coração de Leão, o rei São Luís de França, uma rainha absolutamente invulgar que foi rainha de França e depois de Inglaterra, não é? Por exemplo, também participou muitos reis e, portanto, eram para esses reis, infantes, príncipes, nobres, era uma honra participar. Portanto, havia um sentido guerreiro, não havia um sentido de que a guerra estivesse
por exemplo, ao serviço do comércio, pronto, como muitas vezes nas últimas décadas tem acontecido. Pronto, nesse sentido, há realmente uma diferença. E estava há pouco a falar de Leonor da Aquitânia, que é uma figura, talvez juntamente com a Isabel de Portugal, mas Isabel de Portugal já no século XV, que foi uma grande figura da Idade Média, uma grande impulsionadora do movimento trovadoresco e que ela própria liderou um exército na Segunda Cruzada. Portanto, foi uma mulher absolutamente excepcional. Portanto, havia realmente homens e mulheres muito corajosos, excepcionais, numa época muito diferente da nossa, porque, porque foi mesmo nessa época que se construíram os cantos catedrais, como Notre-Dame de Paris, em que aqueles que colocavam as primeiras pedras não viam a colocar as últimas pedras, porque demorava muitas décadas. Portanto, foi uma época, ainda que tinha ainda, obviamente, o século XII, ainda muita Idade Média, embora seja um século de Renascimento, mas também muito de mística, muito de coragem e, infelizmente, também muito de fanatismo, mas talvez houvesse mais sentido de honra. Nesse âmbito, os templários, ou pelo menos muitos deles, ou um círculo dentre os templários, tinham um sentido de tolerância religiosa que na maior parte das vezes não havia. E nesse campo há numa crónica muçulmana do Emir Osama, ele narra como quando uma vez foi rezar perto, fazer sua oração, mesmo junto à mesquita Al-Aqsa, que ainda hoje se vê, portanto, nós quando vemos a esplanada das mesquitas, vemos a cúpula do Rochete, octogonal, e perto está a mesquita Al-Aqsa, que foi a primeira sede dos templários, desses cavaleiros monges, ou monges cavaleiros, e o Emir Osama, que uma vez foi rezar, depois, naturalmente, ele era muçulmano, rezava em direção a Meca, e os cristãos na altura rezavam em direção ao Oriente. E houve um franco, um cruzado, que estava sempre a dizer que se rezava para o Oriente. E os templários depois é que fizeram guarda para que esse Emir Osama rezasse calmamente. E isso este documento não se põe em dúvida, é uma crónica da época e que ele fala dos seus amigos templários e que, inclusivamente, uma vez fizeram guarda, digamos, à sua oração. Portanto, naturalmente, apesar de ser uma época muito focada pelo exclusivismo religioso, pronto, e é uma saga que infelizmente hoje em dia existe, mas havia realmente homens que tinham um sentido de tolerância e muitos que inclusivamente receberam muito desse conhecimento que na altura o Islão era uma digamos, das civilizações fundamentais na transmissão do conhecimento, de algum modo vinha do mundo clássico e que E da depois sua chegou à preservação Europa. até, não é? Até da sua preservação. Sim, é um caso conhecido, que na Idade Média conhecia-se Platão, o Timeu, mas a maior parte das obras de Platão foram preservadas uh, pela civilização islâmica da época. Paulo, só para fazer aqui uma espécie de seguimento histórico, porque falámos um bocadinho da origem dos Templários, mas depois sabemos também que há um grande paralelismo entre a formação dos Templários e a formação de Portugal. Consegues-nos dar assim, um bocadinho de contexto histórico só para compreendermos essa ligação entre o Oriente e o extremo Ocidente da Europa? Sim, claro, uma grande sincronicidade, porque tudo isso aparece no prodigioso século XII, como costumo chamar. Foi no século XII que se criaram os Templários, foi no século XII que realmente emergiu o Reino Independente de Portugal, foi no século XII que se construíram as grandes catedrais, como Notre-Dame de Paris e a Catedral de Chartres,
Foi no século XII que emergiu e se expandiu de uma forma fulgurosa a Ordem dos Monges de Cister, que em Portugal se tornaram, de algum modo, o Ministério da Agricultura e que tiveram um papel importantíssimo na formação de Portugal. Foi no século XII que começaram a circular as obras do Graal e do Rei Artur. Portanto, é realmente um século de grande renascimento para a Europa. E então, o Conde Henrique, o pai de Dom Afonso Henriques, sabe-se documentalmente que fez uma peregrinação a Jerusalém, portanto, é provável que, inclusivamente, possa ter contactado com alguns dos fundadores da Ordem dos Templários, e, portanto, os Templários terão sido, hoje pensa-se que terão começado, digamos, oficialmente em Jerusalém em 1120. Anos depois, o seu primeiro mestre jerusalense, Hugo de Pam, vem à Europa e oficializa na Europa e escreve-se a regra que está datada de janeiro de 1129, e só depois, realmente, de se escrever a regra desses monges cavaleiros é que eles começaram a expandir. Mas já antes dessa regra redigida, a mãe de Dom Afonso Henriques, Dona Teresa, tinha de lado casas em Braga, eles tinham tido uma primeira sede em Fontarcada, sempre no Fiel, e o seu primeiro castelo em Sor. E, portanto, antes, naturalmente, da Batalha de São Mamede, considerada a primeira tarde portuguesa, 24 de junho de 1128, em que Dom Afonso Henriques, o infante Dom Afonso Henriques, ganhou ao partido da mãe, ao partido galego, e 2 meses depois de ser redigida a regra dos Templários, em janeiro de 1129, Dom Afonso Henriques reitera a doação do Castelo de Sor e aí diz que é um frater templário ele diz assim: sou vosso irmão e a todas as vossas obras sou vosso irmão. Ele não poderia ser um cavaleiro mós, professor, era rei, não é? Não podia ter nem voto de castidade, tinha que deixar descendência, nem voto de pobreza, naturalmente, mas era amigo dos templários e durante as décadas seguintes os templários estiveram sempre ao lado de Dom Afonso Henriques, inclusivamente até que um dos seus homens mais próximos, Gualdim Pais, por volta dos anos 50 ou 60, este próprio grande valido Dom Afonso Henriques, Gualdim Pais, foi um mestre que governou quase 40 anos a Ordem dos Templários em Portugal, e teve um papel muito importante na história da formação do Reino de Portugal. Portanto, o Dom Afonso Henriques foi conseguindo ir criando um reino independente, embora portanto, só 50 anos, no fundo, começar é que realmente é oficializado, em 1179, e ele começou em 1128, e nas primeiras décadas, até aos anos 60, 70 do século XII, os templários foram sempre a maior força militar que esteve ao seu lado. Porque os templários foram os primeiros monges guerreiros. Depois, a seguir aos templários, houve a ordem dos hospitalários que prestavam ajuda hospitalar, como se fosse hoje uma organização de voluntariado, também se tornaram guerreiros, e só por volta dos anos 70 do século XII, talvez anos 70, já são 40 anos, depois de 1128, é que aparecem em Portugal, com já alguma força, a Ordem de Santiago e a Ordem da Virgem. Portanto, há logo aí os templários, a sua grande importância na formação do reino dos portugalenses, em primeiro lugar, pela força militar, uma força disciplinada, que estavam ao serviço do rei de Portugal. E, em segundo lugar, pelos conhecimentos que traziam do Oriente e também pela sua função de banqueiros. Se tornaram, inclusivamente, para ajudar os peregrinos, um peregrino que deixar X moedas de ouro em Portugal, fazia a sua peregrinação e ia recebendo nas casas dos templários
gradualmente esse valor. Portanto, sabe-se sem qualquer dúvida, pelo menos para quem estuda o tema, que no século XII foram uma organização muitíssimo importante para que o reino dos portugalenses se tornasse independente. Isso é muito interessante e surgem sempre muitas perguntas e agora estava aqui a pensar que até que ponto é que esse papel que os templários tiveram na co-construção de Portugal, no levantar desse país, não é? Desse novo país enquanto país independente, também os ajudou a eles de alguma forma a terem uma continuidade, não é? Na sua existência. De que forma é que também Portugal foi capaz de lhes proporcionar essa continuidade ou ajudá-los, digamos assim, até porque sabemos que de alguma forma houve alguma altura conturbada para os templários, não é? Em que houve quase uma caça aos templários. De que forma é que Portugal os terá ajudado a persistir? Portanto, quer dizer, os templários duraram mais ou menos 1120 até 1314. Portanto, no século XII, no caso, foram muito importantes. No século XIII, digamos, no século XII, digamos que a sua sede mística sempre foi, a mais importante sempre foi Tomar, sobretudo a partir aí dos anos 60 do século XII, mas a sua sede política no século XIII passou para Castelo Branco e eles aí participaram muito também nas batalhas de Castela, porque no século XIII, ou em grande parte do século XIII, a província era a província de Portugal, Leão e Castela, sendo que os templários portugueses, digamos, eram, digamos, aqueles que dominavam toda esta região dentro da ordem multinacional dos templários. Então, o que acontece é que, ao fim de 200 anos, mais ou menos, portanto, na célebre Sexta-feira 13, que é por isso que há a superstição da Sexta-feira 13, a maldita Sexta-feira 13, digamos, numa operação policial muitíssimo bem pontada, sem dúvida, a 13 de outubro de 1307, o rei de França prende todos os templários, vai às comendas, com acusações de maus costumes, acusações de heresia, e a partir daí começa a tortura, começa, digamos, a Inquisição, começa essa perseguição e tortura aos templários de França. No geral, em 99% dos casos, só templários em França é que aceitaram algumas, digamos, dessas acusações, mas normalmente aceitavam sob uma tortura absolutamente terrível. Nos outros países, no geral, não encontraram ninguém. Mas uma série de acontecimentos faz que a ordem acabasse por ser suprimida, sempre por iniciativa do rei de França, Filipe o Belo, que depois consegue que o Papa também faça essa subversão, mas o rei Dom Dinis governava em Portugal, o rei Dom Dinis, portanto, um dos reis mais importantes da época, não só de Portugal, que governa cerca de 46 anos, desde 1279 a 1325, portanto isto aconteceu ainda, ele ainda reinaria mais a partir de 1307, uns 18 anos, e há um concílio em Salamanca, que se reúnem os prelados de Castela, do rei de Aragão, de Portugal, e não detectam, quer dizer, que alguma dessas acusações fosse verdadeira. Portanto, eles eram acusados de atos de sodomia, práticas sexuais assim, muito desajustadas, de terem um rito que cuspiam sobre um crucifixo, de negação de Cristo ou de Jesus, de fazer o culto das cabeças, etc. Pronto.
Eh, Isso é um mistério da história, ainda não sabemos exatamente o que aconteceu, mas há investigadores atuais, como a Simonetta Serrini, que têm uma teoria que eu considero interessante, que não teria sido só para reaver o salvo tesouro dos Templários, porque os Templários faziam quase que de uma caixa-banco, quer dizer, normalmente eram os guardiães do tesouro do rei de França e do rei de Inglaterra, por exemplo, e muitas vezes eram mesmo cobradores de impostos, portanto, tinham funções de finança ao serviço do rei, e praticamente houve pouquíssimos casos onde houve problemas de corrupção, quer dizer, se podia confiar totalmente nos Templários. E então, todo esse tesouro que eles teriam em dinheiro, ou que teriam em livros, ou que teriam em outros bens, em França, desaparece, ainda não foi encontrado. Em França, inclusivamente, é proibido procurar, porque as pessoas começaram, digamos, a furar tudo, portanto, à procura do tesouro dos Templários. Mas estamos numa época que o dinheiro, embora fosse importante, o prestígio religioso era mais importante. E então, os Templários também tinham um prestígio religioso muitíssimo grande, também tinham relíquias, tinham alguns efeitos paranormais, e tinham uma mística muito própria, que era muito prestigiada. E o rei de França, que era descendente de São Luís, do rei São Luís, também tinha aquela ideia de querer ser o rei do mundo, portanto, de querer ser o grande imperador do mundo. E então, de alguma forma, pensa-se agora que esse confronto que houve entre o rei de França e os Templários pode ter sido também um confronto ligado a um prestígio mágico, quase. E, portanto, essa força, digamos, mágica, até esotérica, que os Templários tivessem, estivesse em confronto com os seus objetivos de se tornar mais ou menos Cristo no céu e ele na terra. Então, os Templários são suprimidos, o mestre da época, Jacques Molay, é queimado a 18 de março de 1314, segundo consta, que pediu para que fosse em frente a Notre-Dame e que disse que os corpos podem ser do rei de França, mas as almas são de Deus. Aí ficou a lenda que ele terá dito que até ao final do ano, tanto o rei de França como o Papa seriam chamados para o seu julgamento. E o que acontece é que nesse mesmo ano, os dois morreram de morte natural, tanto o rei de França como o Papa, e portanto tudo isso foi criando uma auréola mítica à volta dos Templários. Em Portugal, o que acontece é que quando o Papa, e então a decisão do Papa é que os bens dos Templários passassem para outra ordem, dos Hospitalários, hoje Ordem de Malta, e quando, inclusivamente, cá chega em Portugal o cardeal Bertrand para tomar conta do Castelo de Tomar, o rei Dom Dinis diz: não, 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 esses bens, esses castelos, são do rei de Portugal, digamos, demos usufruto aos Templários. Se os Templários acabam, todos esses castelos, esses bens passam para a coroa. E então o cardeal Bertrand teve que dar meia volta e regressar a Roma. E então houve aí, digamos, uma tensão diplomática entre o Reino de Portugal e o Vaticano, até que finalmente, ao fim de alguns anos, de volta de 1320, Dom Dinis consegue que o Papa aceite, já era também um novo Papa, o Papa João XXII, aceite que Portugal criasse uma nova ordem militar, por causa do corso e da pirataria que havia no Algarve, concede em Castro Maria e cria o que conhecemos hoje em dia como a Ordem de Cristo. E nessa Ordem de Cristo, todos os bens, castelos que eram dos Templários, passaram, inclusivamente os próprios Templários portugueses, passaram para a Ordem de Cristo. Só digamos, o mestre é que nomeia um cavaleiro que veio da Ordem da Virgem. E então aceita-se, naturalmente, essa Ordem de Cristo foi a continuação do trabalho dos Cavaleiros Templários em Portugal. Bom, isso aconteceu também em Aragão, onde foi criada a Ordem de Montesa, mas que depois não teve um papel histórico importante, enquanto em Portugal
No século seguinte a ser criada, portanto, foi criada no século XIV, portanto, por volta de 1320, como eu disse, e no século seguinte, precisamente 100 anos depois, não é? Após a tomada de Ceuta, e em que começou a ser o mestre, ou se quisermos o governador, um infante, um príncipe. O primeiro príncipe a ser governador da Ordem de Cristo foi o infante Dom Henrique, e a partir daí começou a ter um papel muito importante, pioneiro, inclusivamente fundador, se quisermos, do projeto dos descobrimentos portugueses. A grande diferença é que enquanto os templários tinham uma relação em contato com o Oriente, e seria no Oriente que estariam lá os conhecimentos, os seus mestres, a sabedoria, esse contacto foi perdido quando os cristãos perderam, ficaram sem qualquer reino na Ásia Menor, com a queda de São João d'Arc em 1293, se não me falha a memória. E depois, é muito interessante, que o infante Dom Henrique diz para os seus homens trazerem notícias do reino de Preste João, do reino de umas Índias Orientais, que não sabiam exatamente onde é que estavam, mas era a ideia de reatar a ligação ao Ocidente. Agora já não pelo Mediterrâneo, mas circunnavegando a África. Bem, isto é que foi um contexto histórico incrível e às vezes é difícil, não sei em que é que vou pegar, mas tenho uma ideia, porque no meio de tanta coisa rica, falaste de uma coisa que, recuperando aqui um bocadinho os Templários, que disseste que eles tinham uma mística muito própria. E sabe-se que eles faziam um voto de pobreza, de castidade, devoção e obediência, que hoje em dia é uma coisa que é quase estranho ouvir isto, mas que lhes dava também uma mística muito própria e da qual também depois surgiu a ideia que navega no nosso imaginário das histórias das damas e dos cavaleiros, da mística das damas e dos cavaleiros. Consegues falar um bocadinho sobre isso? Porque para perceber porque é que, de alguma forma, nos parece injusto, pelo menos a mim parece, todo o fim trágico que tiveram os Templários, por terem tido acusações desajustadas, como lhe chamaste há pouco, quando tinham um ideal de honra tão vincado em si, na sua fundação. Sim, eu penso que houve uma grande oportunidade, através do tal, como já disse, prodigioso século XII, da civilização cristã se tornar uma verdadeira civilização tradicional, uma civilização que realmente desse grandes frutos humanistas. O que parece é que essa possibilidade começou, digamos, de alguma forma a definhar, talvez na segunda metade do século XIII, depois no século XIV aparece a peste, é um século terrível, e por isso até não deixa de ser curioso que eles mantiveram-se, tiveram o seu ciclo de vida precisamente nos 2 séculos mais interessantes e mais gloriosos da Europa cristã. E, portanto, de alguma forma, eles morreram com um projeto, talvez isso, uma das figuras que melhor encarnou esse projeto foi Bernardo Claraval, portanto, e depois esse projeto não seguiu para a frente e voltou a haver uma grande regressão. Os templários, por si, trouxeram, como dissemos há pouco no início, para a Europa a ideia de cavalaria espiritual, dentro de um âmbito monástico. Portanto, não dessa relação entre damas e cavaleiros, que já poderemos falar. Portanto, eles eram, digamos, monges, tentou-se e houve templárias, mas depois houve sempre problemas e acabaram por fechar essas casas onde haviam templários, mas todavia as mulheres que quisessem no final da vida podiam entregar todos os bens e ficavam os últimos anos a viver com os templários, portanto,
Esses elementos temos, mas a Idade Média é realmente uma época muito difícil para as mulheres. Não há quaisquer dúvidas. Mas, quer dizer, ora bem, o que é que significa a cavalaria espiritual? Dito de uma forma muito simples. Significa que o cavaleiro deve combater não só contra os seus adversários exteriores, mas contra os seus inimigos interiores. E é isso que Bernardo Claraval diz num texto de fundação dos Templários, se intitula Em Louvor da Nova Milícia, que ele diz assim, que um cavaleiro combata contra os seus inimigos exteriores, isso há muitos que o fazem, agora com grande bravura. Agora, que combata contra os seus inimigos interiores, contra os seus fantasmas, aí há poucos. E essa é a grande novidade desta nova ordem. Esse é um aspecto. O outro aspecto é de que quando combatiam com uma coragem que inclusivamente foi exaltado do lado muçulmano. Quer dizer, que muitas vezes, eu creio que, por exemplo, a São João de Arco, que uma parede caiu e eles próprios faziam a parede. Um morria, punha-se lá o outro a seguir. Portanto, eles estavam absolutamente preparados para morrer pelo seu ideal em combate. Em combate. Não há nenhum caso de um bombista suicida dos Templários, nem algo parecido. Portanto, combatiam, era em combate, de resto, eram homens de paz, e eles só combatiam no Oriente, ou aqui, porque havia em Portugal esta chamada Reconquista Cristã, mas em toda a Europa praticamente não há castelos templários. Eles tinham comendas, que foi o princípio das roças. As roças que depois se levou para a Madeira, para a África, para o Brasil, que eles levaram, é o que é? No fundo, é uma cidade agrícola. Essa ideia de roça, as comendas dos templários eram uma cidade agrícola, exatamente como as roças. E, portanto, eles recebiam muitos conhecimentos para melhorar a agricultura, para melhorar as raças dos cavalos, etc. O que eles tinham, sobretudo, eram roças, comendas, que era o nome técnico. De resto, portanto, realmente havia esse combate de civilização, na época, para que a Europa pudesse manter as suas tradições. Portanto, podemos relacionar os templários com a cavalaria e a espiritual. Agora, outro tema é as cortes de amor, que é uma coisa mais romântica. E, portanto, mas também, tanto nas cortes de amor, da cavalaria e dos trovadores, como nos templários, sabia-se que o cavaleiro tinha necessidade de desenvolver a sua sensibilidade, a sua cortesia, portanto, e então, tanto nos templários, mas agora falando um pouco das cortes de amor, foi um projeto em que os cavaleiros deviam desenvolver, os cavaleiros, os trovadores, a sua sensibilidade, e fomentava-se também um amor platónico, mas não só, não tinha que ser platónico, e é uma coisa de uma certa complexidade para a época, mas de onde vêm as histórias do Rei Artur, da Távola Redonda, dos trovadorescos, que, por exemplo, havia os tribunais de amor, onde decidiam se tal cavaleiro estava. Os tribunais de amor só de mulheres. Só as mulheres é que podiam ser juízas, porque viam se o cavaleiro, para fazer culto à dama, tinha que passar por certas fases, e elas é que o diziam se ele estava em condições de cavaleiresco e de cortesia para passar a próxima fase. Na sua corte, essa dama, e que muitas vezes era casada. Isso foi uma coisa assim muito especial no quadro da Idade Média. E uma das figuras que mais, digamos, incentivou o esse mundo foi a tal Leonor da Aquitânia. Foi uma das... e também, na zona dos chamados cátaros, mas havia ao mesmo tempo esses trovadores que iam passando, esses trovadores e também esses cavaleiros amantes. Portanto, isso foi outro fenómeno. Que é um fenómeno muito interessante e que deu muita literatura. Bem, Paulo, eu estou, e a Sara provavelmente, pela cara dela também está, nós estamos maravilhadas, porque isto realmente dava pano para mangas.
Eu tenho aqui uma curiosidade, nós temos muito pouco tempo já, Paulo, isto passa a correr, mas eu tenho uma curiosidade. Há pouco estava a falar das mulheres templárias que depois não resultou por uma série de circunstâncias e de problemas. Consegue-nos dizer um ou dois, só para nós termos ideia do que é que Ela estamos a também, falar? na altura, não se aceitava que uma mulher fosse combatesse, não é? As funções estavam muito definidas. Na regra, os templários não podiam sequer tocar numa senhora. Pronto, quer dizer, havia uma parte, de algum modo, temporal no mundo dos templários, que é parte da cavalaria espiritual, e depois havia as circunstâncias da época, que eram circunstâncias muito misóginas, e que eram circunstâncias em que o protagonismo realmente, e sobretudo na guerra, era dos homens, e portanto eu acho que foi sobretudo a própria alienação da época que não permitiu que se desenvolvesse muito e o crescimento dessas templárias. Quer dizer, em número, pelo menos, houve votos, mas e depois não quer dizer, é como se a época não estivesse preparada. Paulo, assim, em 2 minutos, porque não temos muito mais tempo, só para terminarmos, qual é que é a herança ou a mensagem, digamos assim, que os templários nos deixam e que ainda podemos tentar encontrar, ou que deveríamos tentar encontrar nas nossas vidas hoje, só para terminarmos o nosso programa? Então, a ideia do cavaleiro, porque se aceitarmos, e pelo que parece estamos a entrar numa nova Idade Média, vão ser necessários novos cavaleiros que realmente militem pela justiça, tenham um código de honra, que possam agir segundo princípios e não pela lei da força, e portanto e também como legado, se analisarmos essa profunda ideia do Graal, já que no livro da época, o Wolfram von Aschenbach, o Parsifal, ele coloca os templários como os guardiães do Graal, que no fundo o Graal era a sabedoria celeste, era aquela sabedoria que não pode ser dita por palavras, mas que tem um grande poder transformador do ser humano. E, portanto, eu acho que o legado é que é possível um mundo e uma fraternidade para além, digamos, dos interesses humanos mais, como é que é de explicar, que sempre procuram a recompensa. Portanto, eles estavam ao serviço do ideal, sem procurar, pelo menos, uma recompensa imediata. E, portanto, eu creio que esse exemplo pode inspirar a novas formas de cavalaria com um grande sentido de justiça. Muito obrigada, Paulo. Nós vamos terminar, mas teríamos todo o gosto em que regressasse e falar deste tema ou de outro. É sempre um prazer falar com o Paulo. O Paulo traz sempre essa energia contagiante, essa forma de comunicar única também no Paulo. Paulo, muito obrigada, desde já, pela sua presença e por este conhecimento todo que nos trouxe e por nos trazer um bocadinho, um eco da sabedoria que os templários trouxeram. Sara, nós despedimos, não é? Sim, estava aqui com problemas técnicos também, mas sim, vamos despedir-nos e voltamos daqui a 15 dias, não é? Sim, Paulo, então, muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. Nós voltamos então daqui a 15 dias com François Tessard a falar do simbolismo de Natal, até porque nós estamos aqui a começar a aproximar do Natal. Portanto, até lá, alguma questão, estejam sempre em contacto connosco, sigam-nos nas redes sociais e nós voltamos dia 11 de dezembro. Até lá. Até lá, obrigada, Paulo. Obrigado, boa tarde.
Alô, Estou Sarita. sim, o Paulo saiu. Pronto. Olha, desculpa lá, que eu depois fiz aquelas duas últimas perguntas porque Não, ele fizeste acabou. bem. Está tudo bem, faltava tempo. Eu só não, pronto, não intervi porque não sabia se queria já fechar, como estavas a... Queres dizer só para entrar? Sim, só para, pronto, se quiser dar-nos o seu feedback também. E pronto. Mas, epá, eu gostei imenso. É sempre a mesma coisa, não é? Chegamos depois a uma determinada altura que era bom que continuasse o programa. Mas pronto. Sim, epá, é impossível. É impossível. Desculpa, estava só aqui a escrever. É impossível não gostar de falar com o Paulo, não é? Porque ele diz que vai tentar. Eu disse, para entrar só mais 2 minutos, estamos fora do ar. Deixa eu ver se ele consegue. Mas sim, é sempre um gosto. Mas pronto, acho que por um lado, Sabes que eu tenho sempre medo de dizer o nome da Françoise, porque tenho receio de não conseguir pronunciar está corretamente. bem. Pergunta-lhe como é. Quando estiveres com ela, diz-lhe como é que se diz o teu nome. E ela diz-te e tu ficas. Já tenho mesmo que lhe perguntar. Pode ser TRC, acho eu que é uma coisa assim. Agora, se não é assim, mas eu acho que Opa, é só porque é mais justo, não é? Eu também não gosto que me digam que sou Joana A quando sou Joana, não é? Joana Sim, sabes que eu tenho amigos que não conseguem dizer de outra forma. porquê? O Porque francês. são belgas e uma das Ah, línguas deles, maternas, é o francês. Então eles não conseguem dizer Joana, porque eles é muito duro. Joana, Então, é Joana, e eu pronto, está bem, tudo bem. Oi, espera aí que o Paulo está aqui. Portanto, normalmente tento fazer o esforço de aprender com a pessoa como é que se diz, não é? sim, Ah, sim, sem dúvida. Mas ela não leva a mal, de certeza absoluta. olha, ainda está a gravar, podes tirar esta parte se Ah, quiser. sim, sim. Espera aí, onde é que está? Fónix, mas eu não tenho aqui o botão de parar.